Essa história não é fácil de contar. Até hoje, quando penso nela, sinto um arrepio que parece subir lentamente pela espinha, como se algo antigo e escondido despertasse só de ouvir o nome dela. O tipo de história que a família evita tocar, que todo mundo empurra para baixo do tapete e finge que nunca aconteceu. Mas fingir não muda o passado, e muito menos o que ainda ronda. Então, antes que isso morra comigo, vou contar tudo. Porque, sinceramente, talvez você consiga entender algo que eu ainda não entendi. Talvez você enxergue o que eu nunca consegui ver completo. É uma história longa, pesada, e alguns trechos podem soar inacreditáveis, mas juro que nada aqui foi inventado. Todos os nomes foram trocados, por motivos óbvios. Respire fundo, porque a filha que quis ser rica a qualquer custo entregou a própria alma, e parte desse preço até hoje cai sobre nós. A história começa muitos anos antes de eu nascer, no interior abafado do Paraná. A cidade era pequena, quase parada no tempo, com suas casas antigas e gente que sabia da vida de todo mundo. Ali morava Cláudia, filha única de Helena, uma mulher simples que fazia de tudo. Lavava roupa para fora, vendia bolos, costurava. Cláudia cresceu vendo a mãe se matar de trabalhar, e ao invés de se inspirar nisso, criou uma raiva silenciosa. Uma certa inveja de quem já nascia com o que ela nunca teve. Roupas caras, estudo, atenção, respeito. Helena era a típica mulher de mãos ásperas e sorriso fácil, mas Cláudia, não. Ela era diferente. Desde muito nova, Cláudia tinha um olhar que incomodava. Um olhar calculado, frio, como se estivesse o tempo todo avaliando o mundo e as pessoas ao redor, tentando descobrir quem ela precisava ser para conseguir o que queria. E o que ela queria era simples: riqueza. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, Cláudia ficava colando recortes de revistas com fotos de mansões, vestidos de festa e joias. Era obcecada por uma vida que não era a dela. Na adolescência, isso só piorou. Ela começou a desprezar tudo que lembrava a pobreza, a própria casa, a comida simples, a profissão humilde da mãe. Sempre repetia que não tinha nascido para aquilo e que faria qualquer coisa, para sair daquela vida miserável. A mãe tentava aconselhar, alertar, mas Cláudia simplesmente ignorava. Na verdade, parecia sentir nojo de Helena, como se a própria mãe fosse a representação do futuro que ela rejeitava. Quando Cláudia completou 17 anos, algo mudou bruscamente. Um vendedor ambulante passou pela cidade, daqueles que vendem de tudo: perfumes, amuletos, livros antigos, quinquilhárias. As pessoas diziam que ele vinha do sul do país, mas outros juravam que não era homem comum. Tinha um modo estranho de olhar, como se soubesse mais do que revelava. E foi com ele que Cláudia teve a primeira conversa que mudaria sua vida. Ninguém sabe exatamente o que ele disse, mas Helena contou que naquela tarde Cláudia voltou para casa com um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso carregado de certeza, como se finalmente tivesse encontrado um caminho. Cláudia escondeu algo no quarto, dentro de um pano vermelho, e passou a noite inteira acordada. Helena disse que ouviu murmúrios repetidos, como uma oração ou um cântico. No dia seguinte, Cláudia acordou com uma expressão estranhamente calma. E desse dia em diante, as coisas começaram a acontecer. Primeiro foram coincidências. Cláudia arranjou um emprego na loja mais chique da cidade, mesmo sem experiência. Depois, conheceu um rapaz de família influente que se interessou por ela quase que instantaneamente e, em menos de 3 meses, estava namorando alguém que poderia lhe dar exatamente a vida que sempre quis. Helena ficava feliz pela filha, mas também preocupada. A mudança era rápida demais, estranha demais, quase forçada. Mas então vieram os sinais. A partir daquele período, Cláudia começou a acordar com as mãos sujas de terra, mesmo quando dormia dentro do quarto trancado. Vizinhos afirmavam que a viam andando sozinha perto do cemitério de madrugada. Os cachorros da rua rosnavam quando ela passava. E o pior,
Sua personalidade mudou completamente. Tornou-se fria, calculista, agressiva, manipulava todos ao redor, mentia sem piscar, usava o namorado como um meio para conseguir status. Era como se cada conquista a alimentasse. Helena tentava intervir, mas Cláudia reagia com ódio. Certa noite, após uma discussão, Cláudia gritou algo que deixou a mãe em prantos. A frase ecoou entre as paredes da casa por dias. Eu não vou terminar igual você. Eu preferia estar morta a ser pobre. Com 19 anos, a ascensão de Cláudia parecia imbatível. Mudou da cidade com um namorado rico, foi morar na capital e frequentar lugares caros, festas, restaurantes finos. Mas as coisas começaram a desandar quando o relacionamento terminou repentinamente. O rapaz descobriu mensagens dela com outros homens de status, todos manipulados para ajudá-la financeiramente. Cláudia foi expulsa da casa dele e de todo o círculo social. E pela primeira vez na vida, percebeu que a riqueza que buscava não era tão fácil quanto parecia. Desesperada, voltou para a cidade natal. Helena a recebeu de braços abertos, mas Cláudia estava diferente, magra demais, olheiras profundas e um olhar vazio. Helena disse que, à noite, Cláudia ficava encarando o canto do quarto como se alguém estivesse ali. Às vezes sorria para o vazio, às vezes chorava sem motivo, e o pior ainda estava por vir. Começaram fenômenos estranhos dentro da casa. Portas que batiam sozinhas, objetos mudando de lugar, o cheiro de terra molhada invadindo os cômodos no meio da madrugada. E sempre que Cláudia dormia, Helena ouvia sussurros vindos do quarto dela. Vozes que não eram da filha. Vozes masculinas, antigas, arrastadas. Em uma das noites, Helena criou coragem e entrou no quarto. Cláudia estava sentada na cama, de costas, com o corpo rígido e a cabeça levemente inclinada. O pano vermelho que ela havia guardado 2 anos antes estava aberto. Dentro dele, havia um objeto pequeno, escuro, impossível de identificar. Mas Helena viu algo que a fez recuar imediatamente. A sombra de Cláudia não acompanhava seus movimentos. Helena tentou rezar, mas não conseguiu formar uma frase. A língua parecia pesada, como se estivesse sendo puxada para trás. Cláudia virou o rosto lentamente e sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais, tenso demais, como se a pele estivesse sendo esticada além do normal. A partir desse dia, Helena implorou para que a filha procurasse ajuda. Pediu para ir a uma igreja, a um médico, a qualquer lugar. Mas Cláudia apenas respondia: "Eu já fiz minha escolha. Agora falta pouco." Os dias seguintes foram um tormento. Cláudia desaparecia da casa à noite e voltava com as roupas sujas de terra, os pés machucados e as unhas pretas. Não explicava, não respondia. Às vezes ria sozinha no café da manhã. Às vezes ficava horas parada diante do espelho falando com alguém que só ela via. E então veio a noite final. Noite de lua nova. Helena acordou com um silêncio pesado, sufocante, como se o ar estivesse mais denso. O quarto de Cláudia estava vazio. A porta, entreaberta. O pano vermelho, estendido sobre a cama. E o objeto escuro já não estava mais lá. Helena correu pela rua chamando pela filha, até que viu uma luz fraca vinda do cemitério. Era uma lamparina. E lá estava Cláudia, ajoelhada diante de uma cova aberta com as mãos enterradas na terra. Ela murmurava algo, mas Helena não conseguiu entender. A terra ao redor parecia se mover, como se respirasse. A lamparina piscava, e então Cláudia virou o rosto lentamente para trás. Os olhos dela não eram mais olhos. Eram 2 cavidades escuras brilhando levemente com um tom avermelhado, como carvão aceso. Agora terminou. Cláudia disse com uma voz que não era dela. No segundo seguinte, a lamparina se apagou. Helena correu até a filha, mas quando chegou perto,
Cláudia já não respirava. O corpo estava frio, os braços rígidos e a cova que antes estava aberta estava completamente fechada, sem sinal de que alguém havia tocado nela. Nenhuma explicação oficial foi encontrada, nenhuma causa da morte, nenhum vestígio de nada. Mas semanas depois, Helena encontrou no quarto de Cláudia um pedaço de papel dobrado. A letra não era muito legível, mas era dela. Eu pedi demais, e ele ouviu. Depois disso, muitas coisas estranhas continuaram acontecendo com nossa família. Coincidências que não fazem sentido, apagões de energia sempre na mesma data, sussurros que minha mãe, neta de Helena, diz ouvir de vez em quando. E até hoje ninguém sabe quem era ele, nem o que exatamente Cláudia entregou. Mas o que todos temos certeza é que ela cumpriu a parte dela, e ele levou o que era dele. E agora eu deixo uma pergunta para você. Se tivesse a chance de ter tudo o que sempre quis, mesmo sabendo que o preço seria a própria alma, você aceitaria? Me responde nos comentários. Quero muito saber o que você faria no lugar dela. Se você gosta de relatos assim, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a trazer histórias inéditas, impactantes e assustadoras como essa. Até o próximo vídeo. E cuidado com o que você deseja à meia-noite. Às vezes, alguém está ouvindo.